E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa. E hoje o bate-papo aqui é eu e o Gustavão da Massa. Isso aí, pastor. Olá, pessoal de casa. Sejam bem-vindos a esse episódio. Vai ser bom demais conversar sobre um assunto que a gente gosta muito, que eu gosto muito também. Exatamente. E que eu tenho certeza que vocês vão ser esclarecidos e gostar também, orar, enfim. É um assunto apaixonante. Eu sou apaixonado por aquilo que a gente vai falar hoje. E acredito que é uma ferramenta indispensável. Aliás, já digo de antemão, manda esse bate-papo para pessoas que moram fora do país, para pessoas esparramadas pelo mundo, porque tem tudo a ver com eles, tem tudo a ver com o povo de Deus na diáspora moderna, esparramada mundo afora, não é? Sim, bom demais, não? Bom demais, vai ser bom a gente entrar em alguns meandros de missões modernas, era digital, como utilizar isso, né, para a glória de Deus, para alcançar pessoas. Maravilha. Vai ser muito bom. Você tá feliz? Tô feliz, tô bem. Tá tudo bem? Tudo certo. Final de semana maravilhoso. Maravilhoso. Muitas coisas boas, inclusive nesse final de semana mesmo. A gente teve encontro mensal de membros da Ondadura Online, onde a gente se reúne, conversa com, enfim, pessoas que estão do mundo inteiro, vários fusos horários diferentes na mesma sala, né? Tendo um alinhamento mensal. Mas foi um final de semana ótimo aí, aqui na Ondadura Joinville também. Bom demais. Isso aí. Então é isso aí, The Bookers. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo e roda a vinheta, porque tá começando mais um Na Mesa. O bate-papo hoje, ele é sobre, a gente poderia chamar de missões modernas, poderíamos chamar de missões digitais, enfim, poderíamos chamar de várias formas e jeitos, e eu acho que de antemão é importante falar que nada mais é do que a utilização de meios e ferramentas para fazer a mesma obra que o apóstolo Paulo fez, que Pedro fez, que Silas fez, que Barnabé fez, que é sobre plantação de igreja. Uma coisa que eu acho que é um bom ponto de partida para o bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre Ondadura Online, plantação de igrejas via internet, o uso da ferramenta. Só para você entender, a gente tem uma plataforma que se chama Ondadura Online, de discipulado, pastoreio e incubadora de plantação de igrejas, que é a Ondadura Online. A gente vai falar um pouco como funciona e também te convidar, você que de alguma maneira está desconectado da igreja, vive em uma cidade onde não tem igreja, enfim, você se conectar a nós e poder ser um missionário aonde você está. Mas uma coisa que eu quero dizer de antemão é que nós, enquanto Ondadura, acreditamos que missão passa por plantação de igreja. Acreditamos que fazer missões não é apenas ir e fazer um evento público e fazer um apelo de salvação, e não que isso não tenha seu valor, e não que as pessoas que façam isso não tenham boa intenção. Mas nós entendemos que isso é uma obra incompleta. Acreditamos que Jesus nos chamou de forma efetiva para plantar comunidades, para plantar igrejas aonde estivéssemos, para que o evangelho possa ter êxito e não ser apenas uma casualidade, uma experiência pontual, ok? Dito isso, então, nós entendemos que existem várias ferramentas que podem ser utilizadas para a plantação de igreja e, inclusive, também entendemos a plantação de igreja de uma forma orgânica, progressiva e não de uma maneira, eu diria, estanque, tipo, chegamos e aí está um prédio, aqui está a igreja estabelecida, até porque isso não é um fenômeno da igreja primitiva, isso é um fenômeno do casamento da igreja com o Estado depois do ano 300, que aí então se constrói as grandes catedrais, prédios, enfim, que tem o seu valor, mas que, em essência, a igreja nasce nas casas de forma orgânica e assim por diante. E esse bate-papo é entre eu e o nosso querido Gustavo Kuipers, porque o Gustavo Kuipers é o pastor da Ondadura Online, não é? Isso aí. Então, Gustavo, primeiro, como que você enxerga a Ondadura Online? Quando eu te fiz esse convite, por que você se apaixonou por isso? Legal. Como que você enxerga tudo isso? Legal. Então, essa tua introdução foi ótima, porque ela é um pano de fundo de tudo que a gente vive e busca viver entre os membros da Ondadura Online, né? Porque, inclusive, como missão de igreja, né, de sermos e fazermos discípulos iguais a Jesus para manifestar sua glória neste mundo, a gente olha para essa missão e a gente pensa que viver ela está muito além do que fazer consumidores ou ter pessoas conectadas a uma mera plataforma de conteúdo digital, mas que passa por fazer discípulos de todas as nações e que, bem como você falou,
o recurso digital hoje é só uma ferramenta atualizada, né? Uma revista atualizada aí, de algo que, na verdade, faz parte desde o início da história da igreja, desde o período neotestamentário, pessoas, apóstolos, líderes da igreja, auxiliando, pastoreando, direcionando, exortando pessoas de outras cidades e auxiliando nos processos de edificação de uma igreja em outras cidades, né? Então, quando eu olho para a Onda Dura Online, o que mais me apaixona e o que mais me apaixona da visão dela é perceber que sim, hoje, na nossa geração, no nosso tempo, nós temos um recurso precioso em nossas mãos, que é a internet, que pode ser mal usado para muitas coisas, mas que pode ser muito bem usado para muitas outras coisas. E nós, como igreja, olharmos para isso não apenas como uma ferramenta de divulgar alguma coisa, né? De divulgar um evento, ou divulgar um vídeo, ou divulgar uma música, mas olhar para isso como uma ferramenta da promoção do reino de Deus na Terra realmente, né? De uma maneira estruturada, de uma maneira realmente para gerar edificação, né? Porque, por exemplo, a gente poderia dizer que a Onda Dura Online ou Onda Dura na internet é só o canal do YouTube, é só o Instagram da Onda, e isso seria uma presença digital da igreja na internet. Mas a nossa presença digital é sim relevante, é uma bênção através dessas plataformas e deve continuar sendo, mas a gente deu um passo além de olhar para a internet também como essa plataforma de estruturação daquilo que Deus tem nos chamado a fazer com plantação de igreja, né? Então acho que isso que é uma das coisas que mais me chama atenção, olhar para essa ferramenta não só com aquilo que é o senso comum do divulgar, mas olhar para ela como, não, vamos usar ela para potencializar aquilo que a gente já poderia estar fazendo, trocando e-mail, trocando cartas, ligando, indo visitar em viagens, mas também utilizar disso, né, para dar essa continuidade. Isso é maravilhoso. E até, inclusive, quero destacar algo que o Kuipers falou ali no meio, que tem muito valor e talvez passou batido, que é o quê? Aquilo que nós intentamos com a Onda Dura Online não é uma mera plataforma de conteúdo e de consumo digital. E não que isso não tenha o seu valor. Tem o seu valor. Mas nós intentamos, a partir da Onda Dura Online, ser um veículo, uma ponte digital para a plantação de igreja, cumprimento da missão de fazer discípulos e expansão do reino de Deus. Sim. E como bem disse o Gustavo, isso nada mais é do que uma modernização de métodos. Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo, não sei se você sabe, ele não esteve em todas as igrejas, inclusive para a qual ele escreve as cartas. Existem igrejas ao qual o apóstolo Paulo escreveu as cartas que ele mesmo não pisou lá, outras que ele ficou pouco tempo, outras que ele só deu o pontapé inicial, mas ainda assim, por meio da comunicação, ele sustentava, mantinha, doutrinava, discipulava essas comunidades, exortava essas comunidades, ao ponto de que essas igrejas prevaleceram, cresceram, expandiram e o evangelho se esparramou. Sim. E isso nada mais é do que, então, uma adaptação daquilo que o apóstolo Paulo, os apóstolos já fizeram lá no primeiro século. Agora, a partir, vamos lá, da institucionalização da igreja, que tem o seu valor, e acho que faz parte do avanço e do progresso de uma plantação de igreja, criou-se uma mentalidade de que igreja é um prédio, é uma liturgia, é uma estrutura robusta de liderança, é um CNPJ e assim por diante. E muita gente chega na Onda Dura Online com essa expectativa, não é? E como que você lida com essa expectativa da galera que chega para, tipo assim, eu quero fazer parte da Onda Dura Online, quando que vai ter o prédio da Onda Dura aqui, quando vai vir o pastor, enfim. Sim. É uma expectativa que a gente tem que ter um olhar de misericórdia, né? E de compaixão, porque eu entendo que é uma expectativa natural do nosso tempo e talvez de muito tempo, né? De paradigmas, de séculos, né? E séculos do que é plantar uma igreja, do que é ser uma igreja, né? Uma frase que é muito comum, por exemplo, né? Vamos supor, a gente começou um núcleo numa cidade, a gente já vai falar um pouco mais sobre como fazer isso, né? Também, né? Mas a gente começou um núcleo da Onda Dura Online numa cidade X. E aí tem lá um casal de anfitriões apaixonados que amaram a visão da Onda, amam a Jesus, querem abrir a sua casa, receber pessoas, começar a ter um grupo pequeno ali, começar a viver os valores da Onda Dura e o valor do discipulado, o valor da igreja, beleza.
E eles começam a convidar amigos, convidar parentes, pessoas começam a saber, a Onda Dura chegou aqui na cidade, aonde que é? Ah, é na casa de fulano. Ah, entendi, como assim na casa de fulano, não é num prédio? Aí ele até vai lá, visita, aí ele faz a seguinte frase, né? Então, eu gostei muito, achei muito legal. Quando a igreja chegar aqui na cidade, aí eu começo a participar como membro, né? Aí o que eu sempre falo para esses anfitriões, né? Olha, vocês têm que falar para essas pessoas que assim, olha, se você ama Jesus, amou a igreja, foi bênção para tua vida, você quer viver isso, se você hoje não se tornar um membro e não viver a igreja não vai chegar na cidade. Porque a igreja só vai chegar na cidade se hoje vocês estiverem vivendo a igreja, né? Então, é interessante esse paradigma de pessoas acharem que a igreja chega quando o prédio está alugado, quando o som está comprado, quando o telão está instalado, quando a banda está pronta, quando o culto está com a data programada. Enquanto que, por outro lado, o fundamento que a gente quer produzir e gerar, né, através da vida de discípulos, através da comunhão em grupo pequeno, do fundamento, da edificação sólida de uma vivência comunitária ali, né, de um senso de igreja, de formação de lideranças, é uma estrutura para que quando, no senso comum, a igreja chegue, e que a igreja, na verdade, já está acontecendo há muito tempo, aquilo tenha base, tenha fundamento e seja algo saudável de ser desenvolvido e crescido e promovido, inclusive, né? E não simplesmente, digamos assim, um espaço com uma placa, só que sem estrutura, sem fundamento, né? E é muito legal essa fala, Gustavo, porque eu estive na Turquia tempos atrás e visitei a igreja de Laodiceia, que era, enfim, o padrão das igrejas daquele tempo, né, do primeiro século. E onde era a igreja da Laodiceia? O que era a igreja da Laodiceia? A igreja de Laodiceia era o aposento, ou um dos aposentos, da casa de um homem rico que abriu a sua casa e construiu um agregado na sua casa para que a igreja se reunisse lá. E aqui, inclusive, eu acho que faço uma observação aos homens ricos, né? As casas de homens ricos deveriam ser usadas para plantação de igreja, para abrigar uma comunidade de fé. E foi o que aconteceu em Laodiceia. Quando Jesus escreve a Laodiceia dizendo, eis que estou à porta e bato, Jesus não está batendo na porta de uma catedral. Jesus está batendo na porta de uma casa, aonde uma igreja se reunia e que a partir daquela igreja, diga-se de passagem, o evangelho foi esparramado por toda a região. Colossos foi evangelizado a partir de Laodiceia, Hierápolis foi evangelizada a partir de Laodiceia, a Galácia foi alcançada a partir de Laodiceia. Então, a igreja de Laodiceia não era um prédio, não era uma catedral, não era um galpão, não era uma catedral medieval, algo do tipo, não. E não que isso não tenha o seu valor, novamente eu digo, tem o seu valor, e eu, ainda que muita gente pense o contrário e critique isso, eu acho que isso tem muito valor histórico, arquitetônico e por aí vai. Mas isso é um fenômeno pós-quarto século. Isso não é um fenômeno do primeiro século, não é um fenômeno de ser igreja. Ou seja, não é a igreja que precisa... não é o prédio que define a igreja, é a igreja que define o prédio. Sim. Então, a igreja, conforme o seu avanço, então ela tem um prédio. Então, a tua fala é muito oportuna, porque, de fato, meus irmãos, viver igreja é para muito além de um prédio. A comunidade da igreja, a comunhão da igreja, ela é a igreja. O prédio eu chamaria de roupas para um corpo, mas o corpo é a vida. E viver igreja é viver essa comunidade, é viver esse corpo de comunhão, de discipulado, de pregação do evangelho, de cumprimento da missão e assim por diante. Agora, vamos lá. Fazendo um panorama daquilo que a gente vive hoje como igreja. São centenas de membros conectados através da Onda Dura Online. E onde nós estamos? Só para dar um panorama para as pessoas entenderem que a gente pode estar em vários lugares do mundo e ser igreja. Legal. Então, nesse espírito de Onda Dura Online, né? Com essa mentalidade, né? De realmente discípulos espalhados pelo mundo, hoje, pela graça de Deus, nós estamos em todos os continentes do mundo já, né? Olha aí. Então isso é maravilhoso, gente. É uma bênção mesmo. Nós estamos no Brasil. O Brasil é
o majoritário, né, de membros e núcleos espalhados, mas nós estamos na América do Norte, nós estamos na América Latina, nós estamos na Europa, em diversos países, né? A Europa seria após o Brasil, que não é um continente, né? Mas após o Brasil em questão de região, né, geográfica. É um país continental. É um país continental. A Europa é essa outra região onde mais tem concentração de núcleos, né, em diferentes países. Hoje nós estamos também no continente africano, através da Uganda. Então, inclusive, né, vai estar o Atota aqui em Joinville, que é da Uganda, né? Então, nós temos um núcleo hoje também na Uganda. Oceania, nós temos núcleo, Nova Zelândia, Austrália e também na Ásia, né? Na Ásia a gente tem Tailândia, a gente tem Japão e também algumas outras pessoas, assim. Isso é lindo, né, cara? É maravilhoso. Então, a gente tem uma pluralidade grande, assim. E eu digo, inclusive, cara, que... Assim... Vou falar uma palavra profética agora. Eu acredito muito que a igreja brasileira ela é responsável pelas missões nesse tempo. Já houve o tempo dos Estados Unidos, já houve o tempo da Inglaterra, da Europa como um todo, enfim. Mas é inegável que o Brasil e também alguns países africanos, enfim... tem uma tocha de paixão, de avivamento, de crescimento que o restante do mundo não está experimentando. Por exemplo, estima-se que muito em breve tempo os evangélicos serão maioria no Brasil. Em 2032, se eu não me engano, a estatística que a religião majoritária no Brasil será a religião protestante, evangélica. Então... essa é uma realidade nossa enquanto brasileiro. Primeiro ponto. Segundo ponto é que nós vivemos, como brasileiros também, por N fatores, uma migração muito grande. A gente tem... Todo mundo conhece alguém da família, amigo, vizinho, enfim, que está morando em outro país. E que, percentualmente, é alguém cristão. Por quê? Por exemplo, se tratando dos evangélicos, é quase que a cada 3,5 ou, vamos lá, 4 pessoas, uma é evangélica. Ou seja, a cada 4 migrantes, um é um cristão protestante. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o quê? Esse cristão protestante está na Irlanda, onde o evangelho está morto. Esse cristão protestante está na Tailândia, onde... o evangelho tem a sua força, em algumas comunidades, mas de maneira majoritária é hinduísta, é muçulmana, islâmica. Esse evangélico, esse protestante, está na Turquia, onde a população cristã é de 0,3%. Então, o que eu quero dizer é o quê? Será que esse imigrante... na verdade, ele não foi enviado por Deus para um país inóspito, onde o evangelho não tem força, para muito mais do que ter qualidade de vida, plantar igreja. Sim. E talvez alguém que está ouvindo isso como imigrante diga, mas eu não sou chamado para ser pastor. Mas eu preciso dizer para você que plantação de igreja não é para pastores. Plantação de igreja é para Lídia, uma comerciante de púrpura. Que planta a igreja em Tiatira e, assim, é bem provável, né? Os relatos históricos tudo indicam que foi a Lídia que plantou em Tiatira por conta do quê? Por conta de que Lídia foi evangelizada em Filipos, ela não era de Filipos, Filipos era uma rota comercial, ela era de Tiatira. E até então não havia relato nenhum dos apóstolos chegarem a Tiatira. Lídia volta para sua casa e, naturalmente, tendo vivido a plantação da igreja em Filipos, ela então agora estabelece a igreja em Tiatira. Ou seja, paradigmático que eu vou falar, né? Mas uma mulher comerciante que não era pastora, não era apóstola ou algo do tipo, mas que foi possivelmente usada por Deus para ser pelo menos veículo da plantação de igreja em Tiatira. Sim. Que eu acho que é a compreensão do meu papel enquanto discípulo de Jesus neste mundo, de fazer outros discípulos, né? Porque esse movimento da igreja primitiva, da igreja neotestamentária, da igreja dos primeiros séculos,
pré-institucionalização, né? Que como a gente falou, né? Não é uma crítica à institucionalização, né? Tem várias coisas boas e negativas, seu valor, né? Mas a questão do movimento orgânico da igreja, eu vejo muito mais, e é isso que é algo culturalmente desafiador, mas ao mesmo tempo apaixonante de ministrar, de ensinar, de orar e de crescer junto em mentalidade com os membros da Ondadura Online, que é o quê? De que a igreja extrapola essas compreensões paradigmáticas que nós temos do prédio e de tudo mais. Por quê? Porque, por exemplo, hoje, inclusive, na nossa sociedade, nós temos, né, a oportunidade de ter igrejas e tudo mais. Só que... enfim, a gente não sabe daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, a gente não sabe daqui a 10 anos, dependendo do país que for, dependendo do contexto que for, como vai ser. Tá, de repente não pode mais ter igrejas, então, em prédio. Então, quer dizer que não vai mais ter cristãos, isso vai morrer, vai parar de crescer. Então, qual que é o ponto, né? Quando eu vejo essa abertura de casas, né, de pessoas interessadas em promover isso, eu olho realmente assim para textos bíblicos, para falas de Paulo elogiando, encorajando irmãos da igreja que abrem suas casas para que a igreja aconteça e viva, e que, como você disse, não são pastores, não são os líderes, não são as pessoas são leigos, né? São pessoas que amam a Jesus e que entenderam que se elas estão nessa terra, é para serem discípulas e para cooperarem na missão de fazer discípulos, né? E isso eles vão fazer, por exemplo, vivendo igreja. Vivendo igreja como? De maneira natural, orgânica, abrindo casa, amando pessoas, com ensino, com troca de ideia, com transparência. E de forma sintetizada. Legal. Se você fosse responder alguém, vamos lá. Vamos supor que tem aqui um imigrante das Filipinas ouvindo esse bate-papo, essa conversa. Se de forma objetiva ele perguntasse para você por que eu devo fazer parte da igreja, de modo geral, mas a gente está falando sobre a Ondadura Online, então por que participar da Ondadura Online? Legal. Ó, vamos pegar esse exemplo de uma pessoa que está em outro país, pode ser até mesmo no Brasil, né, numa cidade, num contexto onde não se teria, né, mas vamos pegar esse exemplo de alguém que está em outro país, né. A gente olha para essa realidade e a primeira questão que eu diria para a pessoa é: não há como você viver a sua fé cristã sozinho. Não há como você viver a sua fé cristã isolado, desconectado de uma comunhão, de uma igreja. Não tem como isso. Mas, olhando para esse ponto, também a pessoa vai pensar assim: bom, então eu preciso da igreja prédio aqui na minha cidade, né? Mas não seria isso. Qual que é a questão? Você precisa de uma comunhão com um corpo. Você precisa estar conectado com um todo da igreja e com um corpo que te dê esse suporte, esse auxílio e esse pastoreio. E por exemplo, a Ondadura Online, ela serve justamente para esses dois elementos. Por um lado, pastorear ovelhas sem pastor, ou seja, olhar para pessoas que amam a Jesus, amam a igreja, até queriam muito viver a sua vida de fé, desenvolvê-la mais, estão tentando e tropeçando nisso sozinho. Mas, por outro lado, também a Ondadura Online serve como uma incubadora de novas igrejas, né? Então, quando eu olho para uma pessoa que está num país aleatório, Filipinas, está na China, está na Tailândia, está em algum lugar, eu não vejo por que não se conectar e o porquê não viver a igreja, porque é só benefícios, digamos assim, né? É só algo que vai somar a vida dela. Esse vínculo, esse compromisso de eu tô conectado a um corpo que vai para além de mim mesmo, que vai para além, inclusive, do meu contexto local. E isso possibilita com que eu seja edificado, com que eu seja acompanhado, com que eu seja exortado, com que eu seja ensinado e com que eu colabore e coopere de maneiras muito simples e naturais com o desenvolvimento do evangelho aqui na minha cidade. Maravilha. Tanto que, por exemplo, pode ser que aqui na minha cidade, aqui na Filipinas, daqui a 5 anos, então, a gente tenha uma Ondadura sendo aberta por conta desse núcleo que começou, e glória a Deus por isso. Mas pode ser também que... E diga-se de passagem, isso já aconteceu. Né? Existem igrejas hoje estabelecidas que nasceram de um grupo orgânico da Ondadura Online. Exatamente. E que é maravilhoso celebrar isso. Mas, além de tudo isso, o que eu sempre falo para essas pessoas que estão pensando em começar e tudo mais é: gente, os frutos disso podem também ser para além daquilo que você vai colher, daquilo que você vai perceber. Mas se você está aí hoje, você não pode deixar de aproveitar e desfrutar do privilégio que Deus te deu de você ser um instrumento do evangelho aí onde você está. Então, por exemplo, se daqui a 5 anos você se mudar da Filipinas, ou se daqui a 6 meses, já aconteceu, por exemplo, de num país lá da Ásia bem também mais remoto, de o anfitrião entrar em contato comigo assim: olha, Gustavo, eu queria ser anfitrião, queria começar, mas pode ser que daqui a 6 meses a gente se mude e não tenha mais nada.
Mas foram 6 meses onde você amou pessoas, convidou pessoas para tua casa, pessoas ouviram o evangelho foi pregado. Pode ser que isso gere sementes para que daqui a algum outro dê continuidade à obra que você começou e a igreja avance. Pode ser que então realmente acabe com você, não tem outro interessado, mas essas sementes daqui a algum tempo vai frutificar em outra coisa. E o evangelho vai continuar lá sem você nem saber o desfecho disso, né? Isso é maravilhoso, gente. Vamos lá. Deixa eu elencar aqui alguns tipos de pessoas, né? Imigrantes, obviamente, de modo geral, mas jogadores de futebol que mudam muito de país, de clube, time, exato. enfim, e que tem muita dificuldade de viver comunidade por causa dessas constantes mudanças. Executivos de empresa, gente que trabalha com TI, que sempre está mudando, tal, enfim, tem os nômades digitais hoje, né? Pessoas que trabalham também remotamente podem ter a liberdade geográfica de ir para qualquer lugar, né? Eu diria que essas pessoas podem ir como missionários, tipo assim... Intencionalmente, né? Intencionalmente, vou mudar, sei lá, para Finlândia, porque meu salário não depende do lugar onde eu tô, e vou começar um núcleo lá na minha casa e trazer as pessoas, assim por diante. Isso é maravilhoso e super possível. Tá, ok. A gente precisa ir para 2 perguntas importantes e caminhar para o final. Uma pergunta muito importante. Como é viver? O que acontece na Onda Dura Online para a pessoa entender que não é ver a pregação de domingo, né? Então, nós como Onda Dura, né, nós temos alguns valores como igreja. Nós temos o valor do culto, do discipulado, de grupo pequeno, de servir na igreja, né, serviço ministerial e também de evangelismo. E esses valores, um membro da igreja presencial, no que diz respeito ao prédio, né, da Onda Dura, tem. Mas os membros da Onda Dura Online também são convidados e incentivados a desenvolverem todos esses elementos na sua cidade, nos seus contextos, né? Como? Então vamos pegar aí uma semana de um membro da Onda Dura Online e um mês de um membro da Onda Dura Online, né? Numa semana de um membro da Onda Dura Online, vamos pegar assim, ele como anfitrião, alguém que abriu sua casa para que a igreja começasse, para que o núcleo fosse recebido ali. Esse anfitrião, ele semanalmente estará sendo acompanhado em discipulado. Então ele estará sendo discipulado por algum pastor, por algum supervisor da nossa igreja, que direciona, que cuida, que ensina, que acompanha ele. Legal. Em paralelo a isso, ele, como membro da Onda Dura Online, vai também semanalmente ter um grupo pequeno presencial para se reunir, que nós chamamos de núcleo, realmente, né? Então, o núcleo da cidade tal é esse ambiente onde semanalmente esse anfitrião e as pessoas daquela cidade que são convidadas ou interessadas vêm e participam presencialmente, né? Aliás, deixa eu só fazer um acréscimo que é importante, é que o anfitrião não necessariamente é o líder e nem é o futuro pastor, enfim, ele é alguém que abriu a casa, porque a gente usa aí de ferramentas digitais para que pessoas, inclusive leigas, que estão começando na fé, talvez, inclusive, possam abrir a casa para ser esse ambiente de comunidade, de comunhão e assim por diante. Isso é maravilhoso, porque, por exemplo, qual que é o meu impeditivo de dar início? Eu preciso fazer um curso de teologia para ser um anfitrião? Não, o anfitrião ele é um facilitador de algo que vai começar naquela cidade, né? Desse ambiente. Então, inclusive, a rotina de um grupo pequeno, semanalmente, né, de um núcleo da Onda Dura Online, por exemplo, vamos supor, toda quarta-feira, 7 horas da noite, é na minha casa. Legal. As pessoas vão chegar na casa, sei lá, vão ter um tempo para tomar um café, conversar. Depois disso, vão todos juntos para um ambiente de sala, de uma televisão, algo do tipo. E eles vão reproduzir o roteiro da semana, que é um vídeo que nós, né, gravamos toda semana, toda segunda-feira um vídeo novo. É um vídeo de 15 minutos, com algumas perguntas, com algum contexto específico de um texto bíblico daquela semana, que dá a ferramenta para quê? Para que eles conversem, porque não é um estudo bíblico, não é uma aula de teologia, é um ambiente que proporciona temas bíblicos para serem conversados, para as pessoas abrirem o coração, para as pessoas orarem uns pelos outros, serem encorajados. E isso todo cristão pode fazer um pelos outros, né? E é maravilhoso instrumentalizar eles dessa maneira também, né? Então, beleza. Ele vive discipulado, vive o núcleo, o grupo pequeno, esse ambiente semanal. Aí também tem o culto, através da transmissão de culto, que também é semanal. E eles podem assistir cada um na sua casa, chamar alguns, se reunir todo mundo junto numa casa. Então, tem diversos modelos que fazem isso. E ainda existem ambientes, seja dentro do núcleo ou na Onda Dura Global, onde eles servem, né? Então tem ao serviço. Então nós temos hoje diversos membros da Onda Dura Online servindo como editor de vídeo para a Onda Dura Global, design, social media, programador de site, servindo no acolhimento, servindo no chat das transmissões ao vivo para explicar o que está acontecendo e acolher novas pessoas.
enfim, diversas possibilidades de serviço. E óbvio que o evangelismo também é um valor a ser vivido em qualquer contexto, em qualquer lugar, né? Então, se você olha para isso numa semana de um membro da Ondadura Online, ele pode e ele tem ferramentas, mecanismos e caminhos para viver intensamente diversos contextos, valores e a vida de igreja. Inclusive, depois de um tempo, ele vai ser discipulado, vai começar a discipular outras pessoas. Enfim, isso vai se desenvolvendo, se estruturando de uma maneira onde não é só assistir o culto no domingo à noite, no 2.0 ali depois, para dizer que assistiu o culto ou algo do tipo, né? Não, é um contexto bem estruturado realmente que compõe o ser membro, né, da Ondadura Online. Tem o discipulado. Então, tem o discipulado justamente, né? Por exemplo, o anfitrião, ele é discipulado e acompanhado. E com isso, é à distância. Então, algum líder da nossa igreja... Pessoalmente, seja um pastor, seja um supervisor. Ele acompanha o anfitrião, discipula semanalmente, através da nossa apostila, do nosso material, um ambiente de comunhão, um ambiente de amizade, um ambiente de transparência, de ensino... E também prepara esse anfitrião para que ele também possa discipular novas pessoas e possa também dar continuidade a isso. Enfim, é maravilhoso, gente. É maravilhoso, exatamente. É maravilhoso ao ponto de a gente ouvir muitos relatos, não poucos relatos, de pessoas dizerem: nossa, eu vivo mais igreja através dessa plataforma digital do que eu vivia quando tinha uma igreja física. Por causa dos valores e de toda a estrutura que a gente tem para poder viver a igreja com a comunidade da Ondadura Online. E do compromisso também que os membros têm, né? Porque eu não me escondo, então, atrás de uma estrutura pronta. Na verdade, como essa estrutura não tem o prédio, digamos assim, né? Eu, como membro, sou chamado ativamente a cooperar nessa obra para que ela aconteça aqui, né? E, inclusive, assim... Tem o processo de membresia da galera online, tem reuniões, programações para a Ondadura Online de forma focada, tem batismo através da Ondadura Online, tem uma série de coisas. Mensalmente, né? Nós temos... a celebração dos batismos que foram feitos na Ondadura Online, seja sendo feito nas cidades, a gente transmite para todo mundo que está globalmente junto e reunido para comemorar, celebrar. A gente tem encontro mensal de membros, encontro de alinhamento de anfitriões mensalmente, com treinamento, com preparação em algum tema específico também, né? Então é maravilhoso assim, essa comunhão, esse contato. Nós temos hoje grupos pequenos regionais também, né? Então um acompanhamento com todo mundo que é do Nordeste junto, com todo mundo que é da Europa junto, e nisso trocam figurinhas, trocam ideias, trocam experiências, encorajam uns aos outros. É muito legal também isso. Então, gente, seguinte, vamos lá. Indo para as notas de rodapé final. Primeiro, como se conectar à Ondadura Online? Você vai lá no Instagram, no perfil Ondadura Online, @OndaduraOnline. Lá tem várias informações. Manda um inbox lá na Ondadura Online, que a gente vai, então, te explicar e te dar as coordenadas sobre como você se conecta a Ondadura Online. E um apelo para você, meu irmão, você que está numa cidade, ama Jesus, é convertido, está num país distante, meio que sem propósito, foi para ganhar vida, e eu respeito isso. Eu quero despertar teu coração para dizer que é muito mais do que ter uma qualidade de vida que Deus te levou para onde você está. Você está onde está para cumprir um chamado, um propósito. Você não está à toa nesse lugar. E por isso eu quero te encorajar a sair da inércia, dar um passo adiante e se conectar à Ondadura Online. Eu tenho certeza que você vai viver algo extraordinário junto conosco, como as dezenas de núcleos, centenas de pessoas têm vivido através da Ondadura Online. E, por último, eu quero te encorajar não só dar o like nesse vídeo, porque, cara, isso pode ser a resposta para muita gente que está desconectada da igreja, desgarrada da igreja no mundo digital, como também intencionalmente, cara, pega esse link, manda pro teu amigo que está lá, sei lá no Canadá, teu amigo que está lá no Havaí morando, enfim, manda pro teu amigo que está longe, que talvez não seja nem, sei lá, um pastor, um missionário, alguma coisa do tipo, mas um crente comum que ama Jesus, você sabe que ele frequentava a igreja e que está morando em outro lugar, pega esse link, manda para ele, porque eu tenho certeza que isso pode ser resposta de Deus para a vida dessa pessoa, no sentido de ela pertencer a uma comunidade, cumprir o chamado, viver o que Deus tem para ela. Amém? Pastor, e assim, esse mundão ele é muito grande, mas quando a gente começa
a conviver, a conversar, a falar e a se conectar com pessoas do mundo inteiro, a gente percebe que também que ele é pequeno, assim, no sentido de que, gente, todo canto, todo lugar, você vai ter alguém que de alguma maneira esbarrou, conheceu e tudo mais. Então hoje, por exemplo, nós temos pessoas que são membros da Onda Dura, que estão passando um tempo na China, que estão passando um tempo na Inglaterra, que estão passando um tempo em qualquer canto do mundo. Então, é muito interessante perceber também, como você falou, que são vários os motivos que levam as pessoas a um outro país, a um outro contexto, a uma outra cidade. Mas é maravilhoso e é muito bonito, é muito legal você ver o brilho no olho quando essas pessoas entendem que o fato delas estarem lá pode cooperar com um propósito muito maior. E que quando essas pessoas se apaixonam também por essa visão de ser um anfitrião, de ser um facilitador, de abrir, de ter um núcleo, de começar e tudo mais, é muito legal você ver que pessoas que foram para outros países, para outros contextos, eu convivo bastante com essas pessoas por meio da Onda Dura Online, que foram pelo trabalho, que foram para melhores oportunidades, melhor qualidade de vida, chegaram lá por isso, conheceram a Onda Dura Online, se conectaram, começaram e hoje elas estão lá com outro sonho. É o sonho da igreja, é o sonho disso, e aí a qualidade de vida, o trabalho é só mais um detalhe da rotina, mas parece que se torna realmente o alvo e o propósito da vida, ou viver a igreja, ou trazer mais pessoas, ou estar junto. Isso é muito belo também de perceber esse movimento da igreja. Né? É isso, gente. Bom demais. A gente leva muito a sério a igreja, não é, enfim, conteúdo e tal, é viver a igreja, é o que a gente entendeu de Deus que fomos chamados para fazer. Inclusive, eu diria que esse podcast é obrigatório para os membros da Onda para que a gente entenda e saiba aquilo que a gente faz como igreja, para que tanto para nós, se porventura a nossa dinâmica de vida mudar, como também para amigos, irmãos, parentes, enfim, a gente possa então direcionar a Onda Dura Online. Instruir, direcionar, exatamente. É isso, gente. Bom demais. Acompanha lá, @Onda Dura Online, segue, manda um inbox, coloca aqui nos comentários dúvidas que vocês tenham a respeito da Onda Dura Online, nossa equipe vai responder, tá bom? Deus abençoe e até a próxima semana. Valeu. Tchau, tchau.